Bom dia, você que está me acompanhando nesse sexto dia do mês de janeiro de 2023. Receba então um grande abraço, essa primeira semana tão preciosa, da primeira semana do ano corrente, do novo ano, desejando que também tenhamos um dia abençoado debaixo do cuidado e do socorro do Senhor. Hoje ainda refletindo sobre milagres, também dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós temos aqui um conflito que surgiu na nova igreja, que está sendo agora moldada segundo os padrões do Cristo, do Jesus de Nazaré, com os seus discípulos ali ainda muito saudosos da presença do Senhor Jesus, mas bem orientados e já com uma direção firme do Espírito Santo. O capítulo 6 vai registrar uma importante decisão que foi tomada e também como o Espírito Santo vai ajudando a moldar a nova igreja e de que maneira os conflitos vão sendo resolvidos com humildade, tolerância, capacidade visionária do novo de Deus na vida daquela igreja que está iniciando, e nós vamos poder acompanhar a solução dessa dificuldade do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Os helenistas eram judeus cristãos de fala grega, eram normalmente vistos de forma suspeita pelos judeus da Palestina de fala aramaica, e era difícil um helenista falar ou compreender o aramaico, a língua nativa daquela região. As viúvas helenistas, frequentemente desamparadas, estavam vindo para a Palestina em grande número e necessitavam de ajuda. Um conflito surgiu quanto à distribuição de comida entre essas mulheres. Aparentemente, as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas, já que a distribuição da caridade estava nas mãos dos judeus palestinos. Para acalmar o conflito quanto à distribuição de comida entre as viúvas helenistas, os apóstolos escolheram 7 homens com nomes gregos, significando que provavelmente eles mesmos eram helenistas. Certas qualidades eram esperadas daqueles homens, que tivessem boa reputação, sabedoria e fossem cheios do Espírito Santo. Os 7 homens foram colocados diante dos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos, simbolizando sua função administrativa na igreja. Com esse trabalho caridoso delegado aos 7 homens, os apóstolos estavam livres para devotar-se plenamente à adoração
a pregação da palavra e também a oração. Essa solução para o conflito sobre as viúvas agradou grandemente a congregação. Eu quero aqui falar sobre o alto padrão que foi destinada à escolha desses 7 homens que estariam auxiliando os apóstolos no dia a dia da vida da igreja, nas suas situações administrativas, porque é importante entender que a oração, a pregação, o jejum, a adoração, ela é tão importante quanto quem fica na porta, quem trabalha na cozinha, quem trabalha na secretaria, quem trabalha com as finanças da igreja, com a distribuição dos alimentos. Todas essas funções, elas têm o cunho espiritual, porque esse trabalho é feito para Deus. E pela graça do Senhor, tudo que temos feito na igreja, seja nas funções que nós dizemos que é espiritual, como a oração, o jejum e a adoração que eu já citei anteriormente, mas essa função também, ela é espiritual e ela requer um alto padrão de dedicação na espiritualidade para ser executada. É o caso aqui desses 7 homens que foram escolhidos por serem homens de boa reputação. Isso significa que eles eram respeitáveis, eles eram cheios do Espírito Santo, então eram homens espirituais e cheios de sabedoria. Eram homens práticos com uma visão ampliada do dia a dia da comunidade, o dia a dia da vida daquela igreja, e que eles saberiam sim resolver essas dificuldades com a ajuda do Espírito Santo e também com a capacidade que Deus havia destinado para a vida de cada um. A julgar pelos nomes dos 7 homens escolhidos, quase todos eram judeus helenistas convertidos. Essa escolha foi uma concessão amável, feita justamente ao grupo que havia se queixado. Dali em diante, não teriam mais motivos para acusar a comunidade de preterir as viúvas helenistas. Quando o amor de Deus enche o coração, não deixa espaço para a mesquinhez e também para o egoísmo. Nós já sabemos que os apóstolos estavam pregando, orando, alcançando as multidões, a igreja se expandia, mas o dia a dia da vida da igreja estava sendo negligenciado e por isso foi escolhido esses 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens respeitados, homens espirituais e piedosos, homens cheios da capacidade administrativa no dia a dia, uma boa experiência na prática da solução dos problemas da comunidade. E assim, o resultado de tudo isso, diz o versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Temos aí então crescimento em todas as proporções. E isso é o milagre de hoje, de que quando a igreja se une em amor, em capacidade de ouvir o Espírito Santo, em humildade, ela pode chegar muito longe. E o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos hoje é mais que um desafio para nós. É uma carta de intenção de como a igreja pode resolver todos os seus conflitos e a manutenção em alta capacidade de fazer a vontade de Deus para a glória do seu nome onde estivermos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é, pois, a reflexão de hoje que nos anima, nos encoraja e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.